Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente está aqui, na página 46, na oitava unidade do livro didático de vocês, de História, e vamos discutir um conteúdo que é muito interessante, e que requer já uma bagagem bastante formada, de aulas anteriores, para a gente poder entender essa nova configuração após 1945 e o final da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, nosso objetivo da aula hoje, o mundo após a Segunda Guerra Mundial, é entender alguns conceitos que eu vou reforçar aqui. E ainda me lembrava, de o primeiro dia de aula nosso, que eu tracei lá no quadro junto com vocês, e algumas, alguns conceitos que naquele momento eu achava que era importante e que coloquei para vocês, e eu lembro ainda que eu reforcei que quem não aprendesse aqueles conceitos ficaria difícil entender a história dali para frente, tá? Então eu espero que vocês relembrem desses conceitos. Eu também vou reforçar alguns e vou falar de alguns outros que são necessários para a gente entender essa organização geopolítica, que depois também nós vamos discutir em geografia, essa configuração desse mundo após a Segunda Guerra Mundial, mas aqui nós vamos entender essa reconfiguração da história, tá? E nada mais importante, do que começar pela análise dessa imagem. Nós temos ali a chegada do homem à Lua, a bandeira estadunidense, fincada em solo, demarcando um território, tá? E em cima nós temos uma observação, A gente pode fazer uma observação ali da frase, que é uma frase do Neil Armstrong, Que foi o que ele diz assim, Logo a chegada lá na Lua, que é dado esse feito aos Estados Unidos e que muito, se tem controvérsia sobre essa chegada ou não dos Estados Unidos à Lua, tá? Do homem à Lua, É um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. A frase dita pelo astronauta estadunidense é bastante simbólica, pois se refere à chegada do ser humano à Lua em 1969. Essa conquista foi resultado da corrida espacial ocorrida após o fim da Segunda Guerra Mundial. Suas realizações mostram o quanto o homem precisa mudar rapidamente. Tá ok? Então, para a gente entender, essa chamada Guerra Fria, porque esse mundo após a Segunda Guerra Mundial é um mundo que até 1898 nós vamos colocar como mundo pós 1989, Eu só troquei as datas aqui, os números, nós vamos colocar como um mundo Guerra Fria, Primeiramente, nós temos que entender que a Guerra Fria é um conjunto de ideologias professadas pelo modo de produção capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e também um conjunto de ideologias professadas pelo modo socialista, de produção, que é o socialismo que representou a União Soviética, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, E a gente já falou sobre esses dois modos de produção. Nós já tecemos comentários sobre a formação das classes sociais, Tanto na visão do Marx, como na visão de outros, Que concebe uma terceira classe, a classe média, que Marx descarta a possibilidade de existir uma classe média. Nós também já tecemos conceitos, E estudamos alguns conceitos sobre Guerra Fria, no sentido de que era uma disputa ideológica, porque de fato nunca houve o disparo de nenhuma arma contra nenhum país dos dois blocos. Nós já tratamos o conceito de polarização, que foi aquele conceito, rapidamente aqui só falando, foi aquele conceito que os países que tinham as mesmas ideias capitalistas se juntaram aos Estados Unidos, num polo capitalista. E os países que comungavam das mesmas ideias participaram da União Soviética, Se juntaram à Rússia e fizeram o chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá ok? Em torno dessa estrutura política tem muita controvérsia, Quando a gente fala de República Soviética, República é coisa do povo,
E, no entanto, no modo de produção capitalista, socialista, inicialmente isso não existiu, porque a gente já tratou de assuntos das teorias de Marx quando Marx cria o socialismo. E lembra que eu deixei bem claro para vocês que o socialismo, né, ele tinha todo um processo histórico para que ele se produzisse. Ele não podia ser produzido de um dia para a noite, segundo as teorias marxistas, né? Porque o socialismo é um projeto que tem como objetivo culminar no comunismo, né? E hoje eu fico muito triste porque quando a gente abre as redes sociais, você vê pessoas trabalhando esses termos nas suas falas de senso comum, né? Entre direita e esquerda, falando o que é socialismo, dando as suas ideias do que é socialismo, às vezes mistura socialismo com comunismo, mistura religião com questões políticas e usam do discurso promovido lá na Guerra Fria ainda, né? Onde esses dois lados queriam ser melhores um do que o outro e ao mesmo tempo denegrir o lado oposto. E esse discurso foi utilizado, né? As pessoas, nas redes sociais, as pessoas falam de ideologias, quando na verdade elas nem sabem o que é ideologia, né? Falam em destruição de ideologias, né? Chamam para si o termo relação de poder, mas não sabem o que é relação de poder, não sabem o que é discurso, né? É muito comum você ver as pessoas falando que precisa acabar com determinado discurso, né? Mas eu acho que nunca nem ouviram e não sabem direito o que é discurso, só compra, fala, coisas falaciosas que se diz por aí, né? E não sabe exatamente qual que é o peso que tem esses termos. Então, a proposta da nossa aula hoje é a gente discutir um pouquinho sobre esses termos para a gente poder entender essas relações de poderes que foram construídas após a Segunda Guerra Mundial, certo? Primeiro, entender que capitalismo e socialismo não são regimes de governo, não é o modo com que se governa. Isso são regimes de governo. Isso pode ser presidencialista, isso pode ser parlamentarista, né? Mas não é modos de governo. Isso são modos de produção. E tentando para a ideia que o ser humano tem a necessidade, primeiro, de se alimentar e de se organizar em sociedade, o modo de produção é muito importante para que a sociedade se organize a partir dele, né? Dependendo do tipo de modo de produção que você tem, você se organiza, né, com as ideias que são praticadas nesse modo de produção, certo? Então, vamos retomar aqui a uma coisa inicial, né, que é o que é socialismo, tá? Para a gente poder entender, para a gente não poder mais esbarrar com essas conversas fiadas, né, que circulam nas redes sociais sobre o que é socialismo, sobre o que é capitalismo, porque se a gente não entender esses modos de produção, a gente não entende como que a sociedade se organiza. E a gente também não entende o que é possível fazer perante um modo de produção ou perante outro, né? Porque tem certos modos de produção que eles organizam a sociedade de um determinado jeito ou de outro. E isso acaba aqui levando certas expectativas não encontrar coerência, porque é nato daquele tipo de modo de produção que você, enquanto ser humano, está inserido numa determinada sociedade, tá? Então é importante a gente tentar entender esses modos de produção para depois a gente seguir com esse conteúdo. Porque senão nós vamos acabar somente adquirindo um monte de conteúdo e um conteúdo que não tem função. Porque conteúdo até o Google tem. É só você digitar lá que aparece tudo. Então, o que importa aqui para nós não é somente saber as datas, né, e os momentos que cada coisa aconteceu, mas a gente tem que fazer uma análise, porque nós somos alunos de 9º ano, mas nós já temos capacidade mental e eu acredito no conhecimento de vocês. Claro, porque eu sou professor de vocês, eu sei do trabalho que foi feito e eu acredito que vocês podem ir muito mais além. E lá no 2º grau, surpreender como nossos alunos têm surpreendido sempre, né, quando saem do 9º ano e vão para o 2º grau. Então vamos lá, pessoal. Eu preciso, primeiro, que a gente recorde, né, o que já foi dito no passado, desde a primeira aula, que na verdade não foi, eu fiquei 3 aulas no quadro, né, explicando o que era modo de produção, tá?
e eu passei pelo modo de produção asiático, das comunidades que surgiram após o surgimento da história antiga, né? A gente falou das comunidades egípcias, o modo de produção asiático, como que eles se organizavam lá no mundo antigo. Nós falamos do modo de produção feudalista, né? Como que se organizava a vida no modo de produção socialista, e nós fomos percebendo que a sociedade se organiza de acordo com o seu modo de produção. Mas só que no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos um conflito de ordem ideológica entre esses dois modos de produção, né? E um modo de produção capitalista e um modo de produção socialista, adotado pela União Soviética, tá? E o que é o modo de produção socialista? Essa é a grande questão que precisa ser resolvida aqui para a gente poder entender, tá? Primeiro, o modo de produção socialista, se a gente for lá nas suas origens, porque nós temos que ir lá procurar em quem desenvolveu isso, não no que se fala por aí. O que se fala é muito controverso na medida de quem criou esse termo, que foi o Karl Marx, né? Lá no livro Capital, nos seus 22 volumes, né? O Karl Marx fez né? Ele foi catalisando todo um processo histórico, né? De surgimento do capitalismo e viu o capitalismo com uma certa possibilidade de ser mudada, né? A partir do proletariado, que era a classe trabalhadora munida de consciência, né, que poderia derrotar o capitalismo e colocá-lo, né, e substituir por um processo comunista. Mas isso não acontece da noite para o dia. E esse processo comunista, né, que seria o final, deveria passar por um projeto muito mais amplo, né, e que o Estado seria ocupado amplamente, o mesmo Estado que o comunismo combate, né? Antes ele deveria ser utilizado dentro desse projeto socialista para poder criar uma situação que fosse propícia para a implantação do comunismo, certo? Então, o que é esse projeto socialista? Esse projeto socialista foi o que a gente viu acontecer em 1917, quando Lenin sai da prisão e coloca suas propostas descritas no livro, né? Em que ele coloca a teoria, em que ele coloca aquela famosa frase, pão, paz e terra, em que ele leva os bolcheviques, que era a classe pobre e a força trabalhadora, né, russa naquele momento, extremamente massacrada e que vinha de tempos de massacre por todo um processo monárquico czarista, né, que transformava a economia russa numa economia incipiente, atrasada e com traços muito profundos ainda do período feudal, né, em que o trabalhador ainda trabalhava na perspectiva de servidão, de servir os seus proprietários de terra, certo? E as condições econômicas e sociais que existiam na Rússia pareciam ser propícias naquele momento para um processo de implantação do socialismo, que tinha como porque o socialismo em si, ele não é o fim, ele é um processo que levará ao comunismo, tá? Então, o socialismo é uma forma de governar emergencial com a tomada do proletário ao poder, né, com o objetivo de usar o Estado, as forças militares do Estado, né, para poder eliminar a oposição, as elites ricas que estavam no poder e que acabavam, né, segundo aquele momento histórico lá na Rússia, levando a classe trabalhadora a uma situação de miséria, e chegar no seu final quando o Estado cuidar da educação da população e eliminar através da força, né, que seria a ditadura dos trabalhadores, né? Então não se faz um socialismo sem uma ditadura, segundo a teoria, tá? Não adianta você pensar que você vai tomar um Estado e que automaticamente a oposição vai mudar a ideia, né? Então precisa de um combate bastante ferrenho em relação a essa oposição, né? E era isso que o Marx versava na sua obra, tá? Porque a obra dele é um processo científico em que ele vai descrevendo etapas de como esse grupo socialista deveria agir diante da tomada do poder e do Estado, tá? Então, se implantou o socialismo, né? Se fortaleceu o Estado inicialmente, para que o corpo militar pudesse
acabar com toda a oposição. E, em segundo momento, a educação, educar a sociedade, para que a sociedade tenha consciência do seu papel social. Cada indivíduo, né, participando de uma comunidade, né, se transformaria em um indivíduo consciente, sujeito das suas ações, né, e teria que ter consciência do seu papel social, tá? No intuito de nivelar a sociedade, tá? Bastante diferente da ideia capitalista, que a gente já vai ver daqui a pouco. Então, diante dessa situação, quando essa sociedade estivesse toda educada e com consciência do seu papel social, né, no dia a dia dentro dessa sociedade, na sua vivência naquela sociedade, né, o Estado seria destruído, né? E aí nós passaríamos de um processo socialista, o projeto acabaria e culminaria no comunismo, que era viver em comunidade, né? Claro que isso foi taxado de várias formas, foi feita uma crítica muito profunda a respeito desse pensamento, e esse pensamento tinha uma força muito grande durante a Guerra Fria, que foi esse pensamento que moveu a Rússia e a União Soviética, vamos dizer assim, a dizer o socialismo é melhor, né? A dizer assim, o socialismo é o meio de produção que organiza e que dá mais possibilidades das pessoas serem iguais umas perante as outras. Então, tudo isso era um discurso social contra o discurso capitalista, tá? Mas, no entanto, né, por que que hoje a gente denomina tudo o que aconteceu na Rússia em questão de socialismo, né, de socialismo real? Porque aquilo se distanciou muito das ideias do Karl Marx, né? Primeiramente, nós encontramos embaixo dos porões do Kremlin um supermercado recheado de produtos capitalistas, né, com uma variedade de produtos que eram utilizados pela elite do PCC, do Partido Comunista Russo, que liderava o poder, né? Porque o projeto socialista, inicialmente, ele tem um comando, ele precisa ter um comando para poder controlar o Estado e utilizar a força do Estado para poder limitar é, a insurgência, vamos dizer, a volta, né, da elite que foi arrancada do poder, dos capitalistas, né? Então, de certa forma, tinha que haver esse projeto de uma ditadura proletária. E o Marx disse que quem tinha que fazer isso era a sociedade trabalhadora, né, que formava a classe trabalhadora, que a gente já discutiu também que classe não é o professor, não é o agricultor, não é o bancário, né? Classe é toda a pessoa que é despossuída, a classe trabalhadora é toda a pessoa que não tem os meios de produção nas suas mãos, que não tem a terra, que não tem a indústria, que não tem a fábrica, que não tem o capital. E desprovido de tudo isso, você tem do outro lado a pessoa que só tem a força de trabalho, que ele tem que viver, que ele tem que vender para suprir a sua necessidade primeira, que é a necessidade do ser humano de alimentação, né? Então, isso constitui duas classes sociais. E a ideia do socialismo, inicialmente, era pegar essa massa trabalhadora e imprimir nela a ideia de classe social, né, com as suas categorias. Muitas vezes a gente escuta por aí falar de forma errônea, né, que o professor é uma classe. O professor nunca foi uma classe. O agricultor nunca foi uma classe. São categorias que fazem parte de uma classe maior de trabalhadores, porque todo mundo que trabalha, que precisa sobreviver, que precisa vender a sua força de trabalho para conseguir sustentar a sua família, comprar alimentos, né, e se sustentar, que é uma necessidade primeira do ser humano, é um trabalhador que está numa classe social independente do tipo de categoria de serviço que ele promove. Então isso tem que ficar muito claro, né? Porque senão a gente vai comprando essas ideias que a gente escuta em rádio, em televisão, que a gente escuta em redes sociais. A pessoa fala, classe do trabalhador tal. Mentira, nós temos, né? Nós temos uma classe que comporta todos os trabalhadores, independente das categorias de trabalho que eles estão inseridas, tá ok? Então aí nós temos uma ideia do que seria socialismo. Então, pelo amor de alguma coisa, nunca me confunda socialismo com comunismo, que focinho de porco não é tomada,
né? Você pode até colocar lá o liquidificador, mas não vai funcionar, certo? Outra coisa, socialismo é um projeto que tenta viabilizar um fortalecimento do Estado, né, para se chegar a um processo comunista, que seria o final. Então é um projeto político que foi implantado na Rússia e que foram implantados em outros lugares. Mas esses projetos, de acordo com a situação de cada local, eles imprimiram um sentido diferente e tomaram rumos diferentes. Tanto que a gente chama o que aconteceu na Rússia de socialismo real, porque foi o que aconteceu lá, foi a realidade que foi vivida, essa tentativa de implantação do socialismo na Rússia e que não deu certo. Essas teorias antigamente estavam muito em vogas, mas hoje são teorias que já não estão mais em vogas devido ao quê? Porque a gente sabe que o socialismo ele foi até definido como utópico, um sonho. Porque você não imagina uma sociedade que, após passar por uma ditadura, ter a sua oposição eliminada, uma sociedade com alto grau de consciência, em que não precisa mais ter Estado ditando regras e organizando a sociedade, mas que toda uma população tem uma alta consciência e essa alta consciência faz com que ela não precisa ser dirigida por outras leis, né? A gente não concebe isso para a humanidade mais, né? Por isso que a gente chama isso de utópico. Dá para você imaginar você vivendo na sua comunidade onde todo mundo tem consciência que ninguém vai trapacear, que ninguém vai deixar de fazer, que todo mundo vai cumprir o seu papel, que todo mundo vai ter a responsabilidade, não vai, vamos dizer assim, procrastinar em nada, né? Então, se você tem um pouquinho de discernimento e opta por um pouquinho pela razão, isso é óbvio que isso não vai existir, né? Uma sociedade altamente conscientizada, sim, eu acho que isso é impossível acontecer, né? Então, essa história de socialismo e de comunismo e essas falácias que se tem, a gente tem que cuidar com isso, porque isso acaba se tornando uma ideologia, né? E quando a gente fala na Guerra Fria, enquanto ideologia, né? Porque foi uma guerra ideológica, os Estados Unidos querendo ser melhor, mostrando o seu modo de produção como melhor e o socialismo tentando mostrar o seu modo de produção como melhor. Então, diante disso, o que que você tem, né? Você tem uma ideologia, né? E segundo o teórico, né, e filósofo Michel de Foucault, que nasceu em Poitiers, em 1926, na França, ele diz, quando ele escreve a Microfísica do Poder 1, 2 e 3, né, ele diz o seguinte, que as relações, que você não constrói um discurso sem destruir outro discurso. Então, por isso que a gente entende a Guerra Fria assim. Vou até repetir, você não destrói um discurso sem construir outro discurso, né? Então, você observa assim que ao momento que a Rússia socialista tentava se mostrar como melhor, ela criava uma ideologia própria no campo das ideias. E daí, se a gente se remeter a Marilene Chaui, né, que é lá da USP, né, é professora da USP, ela diz que, resumidamente, rasamente falando, só para a gente poder entender, né, que ela fala muito mais, né, a Marilene Chaui fala que a ideologia está no campo das ideias. Ideologia é um conjunto de ideias, né? E essas ideias servem, através do discurso, para defender um propósito de um determinado grupo, de um Estado, né? E assim por diante. E esse discurso é utilizado, né, para a implantação dessas ideologias socialistas e capitalistas. Então, se tinha uma ideologia socialista e tinha uma ideologia capitalista, foi-se usado um discurso. Um discurso para mostrar que um lado era melhor do que o outro e automaticamente um discurso para denegrir o outro lado, né? Utilizando aquela tática. A melhor defesa é o ataque, né? Então, o socialista falava mal do capitalista e tentava mostrar as coisas erradas que tinha no modo de produção capitalista e na forma como os capitalistas se organizavam em sociedade, né? Porque a partir do modo de produção é que você organiza as relações de trabalho e a sua vida, os seus hábitos e os seus costumes, né? É assim que imprime uma cultura particular de uma determinada nação ou de um grupo, certo? E os Estados Unidos atacavam o socialismo, né?
com coisas que parecem simples, mas que ao mesmo tempo, né, podia criar uma ideia de normalidade, vamos dizer assim. Por exemplo, ficou muito imprimido que o socialista ele era cruel, que ele pegava criancinhas. Eu lembro, quando eu era pequeno, como que assustava a gente. Eu lembro que a minha mãe falava para mim assim, ó, cuidado, você vai sair na rua aí sozinho, fica andando na rua, Márcio. Vai passar, ter um carro de socialista aí na rua e eles pegam as crianças para fazer sabão, né? Então, é uma prática que não veio do lado socialista, mas é um discurso que foi criado do lado capitalista. Então, no campo das ideias, essa guerra aconteceu, porque de fato nenhuma bomba foi lançada sobre outro país, né? Então, essa guerra ela é ideológica, ela é no campo das ideias. E o discurso é utilizado para reafirmar, né, a posição contrária desses dois modos de produção que são antagônicos. E isso tem que ficar bem claro, certo? Porque se teve uma ditadura, né, socialista, tomada pelo proletário, fazia parte do projeto socialista. E do outro lado do capitalista, né? O que a gente entende de capitalismo como modo de produção, né? É a mesma coisa quando a gente fala assim, nós vamos atingir no capitalismo um bem-estar social. Depois nós vamos ver o que é o bem-estar social. São governos que gerenciam o capitalismo de modo que possa cuidar das classes inferiorizadas e que não têm o capital em sua mão, e um controle do Estado para que o capital não explore muita mão de obra. Tá. Mas nós temos ideias liberais, neoliberais, né, em onde as empresas devem controlar, como nós já vimos, desde lá das nossas explicações sobre o Adam Smith, a criação da riqueza das nações, o seu livro, que ele diz que as monarquias não deveriam interferir nas economias, mas as economias deveriam se autorregular através da lei da oferta e da procura. E é isso que regula nossas vidas hoje, né? Quando a gente vai no mercado e paga R$ 8 no quilo de tomate, na próxima semana nós pagamos 5. Aí acontece uma chuva forte, uma região produtora e o preço sobe, né? Ou então quando os produtores antigamente ficavam esperando que dasse seca ou inundações nos Estados Unidos para que eles pudessem vender a soja com um valor maior e obter mais lucro, tá? Ou então quando você constrói um silo na sua fazenda e guarda esse produto para vender na intersafra para você pegar um valor maior. Então, é assim que nós nos organizamos no mundo capitalista, porque o mundo capitalista ele visa o lucro, né? Não tem como você obter lucro e acumular capitais se você não explora o outro. É prática, né? É prática do capitalismo, né? E é isso que eu quero que vocês entendam, que se no capitalismo tem essas práticas, no socialismo tinha as práticas deles também, né? E não que um sistema seja melhor do que o outro, porque daí se eu optar por um sistema ou optar por outro, se eu defender um ou outro, eu já estou no campo das ideologias e dos discursos, aonde eu digo que fulano de tal é assim, porque ele é isso, porque é aquilo. Não, é porque ele pensa daquela forma, né? E quando a gente estuda história, claro que a gente não tem neutralidade, mas a gente pode tentar entender o processo histórico, né, como um processo constituído em um determinado momento, porque a história é relação tempo e espaço, né? Eu não posso pegar o socialismo e incriminá-lo, né, porque ele aconteceu num determinado momento diante de uma determinada realidade social, assim como o capitalismo acontece num determinado momento, numa determinada realidade social. Tá? E se a gente quiser entender esses conteúdos, nós vamos ter que fazer um esforço mental de entender, né, qual que é o conceito sobre cada termo desse que foi discutido aqui, para a gente poder entender as relações sociais, as forças de poderes, a polarização que aconteceu, né, durante a Guerra Fria, que foi de 1945, né, desde a Conferência de Yalta, né, até 1988, com a definitiva queda do Muro de Berlim, que desconfigura essa divisão do mundo em dois modos de produções diferentes. Tá? Então, entender que as relações, que esses dois modos de produção são contrários, entender que esses modos de produção são antagônicos, são contrários, e entender que é uma polarização do capitalismo pelos Estados Unidos e uma polarização do socialismo pela Rússia,
Entender que o mundo foi dividido ao meio, e essa divisão ao meio não é simplesmente aquela barreira física que foi a construção do Muro de Berlim na década de 60, que dividiu a Alemanha, né, oriental para a Rússia e a Alemanha ocidental para a França, Inglaterra e Estados Unidos, tá? Que acabou ficando sob o domínio capitalista. Tá? É você entender relações que são mais profundas, né? Esse conteúdo parece ser um pouco mais difícil, porque a gente entra para o campo das ideias, né? Mas eu acredito que vocês têm total possibilidade de aprender esse conteúdo e de fazer mais do que se faz no nono ano normal, né? E é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês comecem a analisar a história a partir daqui, né, com uma mentalidade muito mais apurada, com uma bagagem de conhecimento que eu acredito que vocês tenham sim, né? Porque vocês me provaram isso nas avaliações, tá? Então agora aqui o que que nós precisamos? Aprender bem esses conceitos. E se vocês não entenderam, podem me perguntar novamente que a gente volta, né? Como nós já voltamos inúmeras vezes a discutir essas relações de poder que se estabelecem. E na próxima videoaula, na nossa videoconferência, segunda-feira, né? O que que nós vamos fazer? Aí nós vamos para o conteúdo em si mesmo. Mas primeiro eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesses verbetes, nesses conceitos que foram discutidos aqui, ok?